aqui hoje pela manhã para trazer uma palavra para vocês, dando uma continuidade do tema que o Ivan pregou domingo passado. Felipe está ali rindo. Domingo passado o Ivan falou com a gente sobre esforço para entrar no descanso. E aí eu aproveitei esse tema dele e queria dar continuidade hoje, então eu coloquei esforço para entrar no descanso, parte 2. Fiz uma cola aí do tema dele, porque eu acho que é um tema muito importante para nós, que somos filhos de Deus, para nós que estamos na nova aliança, nós precisamos entrar no descanso, amém? Os dias estão acelerados, está tudo muito corrido, a gente está agitado e nós precisamos descansar naquele que já concluiu a obra que precisava ser feita, que é Jesus. Então, entre no descanso. Então, vamos hoje falar sobre isso, dar continuidade dessa palavra, falando sobre o único esforço que a palavra de Deus convida a gente a ter, que é o esforço de entrar no descanso. Gente, é realmente muito difícil, né? E a gente precisa se esforçar para entrar nesse descanso, de fato. E aí, Hebreus 4, 10, 11 fala exatamente isso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, se a palavra de Deus diz para a gente se esforçar para entrar no descanso, é porque, de fato, não é algo fácil. É algo que a gente precisa descansar. A gente precisa se esforçar para descansar. E aonde a gente vai, né? Aonde a gente vai descansar? Que esforço é esse que a gente tem que fazer para conseguir descansar? E aí, sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, eu quero primeiro te falar sobre um esforço que a gente precisa ter para entrar no descanso. É se esforçar para ter um alinhamento dos seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Nós precisamos nos esforçar para isso, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Aquilo que Deus diz sobre você é o que você precisa pensar, é o que você precisa alinhar sua mente, os seus pensamentos com aquilo que Deus diz, aquilo que Deus pensa ao seu respeito. E isso é um esforço, porque tudo no mundo, tudo à nossa volta diz o contrário do que Deus diz. Deus diz que você é abençoado, mas o mundo diz que você não é abençoado. Deus diz que você é próspero, mas as circunstâncias às vezes não vai dizer isso, a sua conta bancária às vezes não diz isso. O Senhor diz, Deus diz que você é curado, que você é sarado, mas às vezes os sintomas, o diagnóstico médico diz o contrário. Então como? Que discrepância é essa? Como que a gente vai alinhar os nossos pensamentos? Na palavra. Se a palavra diz, é nela que eu acredito. Então, eu alinho os meus pensamentos ao que a palavra diz, ao que Jesus diz, e esqueço o resto. Então, é um esforço, porque no dia a dia, nós estamos sendo bombardeados com realidades aqui, com circunstâncias ali, com momentos difíceis que acontecem, com diagnósticos ruins, com notícias ruins, mas a minha mente, os meus pensamentos estão alinhados com a verdade do que Deus diz sobre mim. E Ele diz que eu sou uma filha amada, que eu sou abençoada, que eu sou curada, que eu sou próspera. É isso que Deus diz sobre mim. Então vamos nos esforçar para alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Amém? Você é tudo o que Deus diz sobre você. Encha o seu coração com essa verdade. Enche o seu coração com a verdade de que você é um filho amado, que você é abençoado, favorecido, saudável, próspero, cheio de paz, de alegria. Enche o seu coração com o que Deus diz, com essa verdade. Essa é a sua realidade. Amém? É a sua realidade essa, é o que a palavra diz, não o que você vê.
Nós, da nova aliança, nós que somos filhos de Deus, nós que somos justos e vivemos pela fé, não vivemos por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. E eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos? Colossenses 3:2 diz assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pense, a palavra também diz que assim como você pensa, é isso que vai acontecer. Como você crê, é o que vai acontecer. Os seus pensamentos precisam estar alinhados com a verdade da palavra. Então pense nas coisas do alto, pense na palavra, pense em Jesus, pense nas coisas que vêm de Deus. E não olhe para as coisas que estão aqui na terra. Porque se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não vive milagres. Os nossos olhos precisam estar focados em Jesus, nas coisas que são do alto. Pense nas coisas do alto. Pensamentos alinhados com o céu, com aquilo que Deus diz sobre você. Não importa as circunstâncias, não importa o que falem, não importa o que já falaram, não importa o que você já passou, o que você já viveu, não importa. O que importa é o que a palavra diz. Ela é a verdade. Alinhe os seus pensamentos com o que vem do alto, com o que vem de Deus. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a realidade que você está vivendo aqui neste mundo. O que vem do alto, o que vem de Deus, o que vem do Pai das luzes. Isso muda a nossa realidade. Mas se nós focarmos aqui na situação difícil, no que está aqui nessa terra, nesse mundo que está avançando cada vez mais a passos largos para o inferno, nós não vamos conseguir. Olhe para o alto, olhe para Jesus, pense nas coisas de Deus, pense naquilo que Ele já falou a seu respeito, viva a sua nova identidade em Jesus, você é uma nova criatura. Você tem uma herança que Jesus conquistou para você. Viva e pense nisso. Filipenses 4:8 e 9 diz assim, olha que lindo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O 9 diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Gente, quem é verdadeiro? Quem é respeitável? Quem é justo? Quem é puro? Quem é amável? Quem é de boa fama? Quem é virtuoso? A quem nós louvamos? Jesus. Que Jesus ocupe os seus pensamentos. Olhe para o alto. Que Jesus ocupe os seus pensamentos. Nós temos sempre falado aqui que o que sai daqui dessa plataforma é a palavra da vida, é a palavra da graça e da fé. Nós recebemos um tesouro tão precioso que é essa palavra. Ocupe os seus pensamentos, o seu coração com essa palavra, a palavra da graça e da fé. Ocupe os seus pensamentos, o seu coração com o que Jesus diz sobre você. Essa semana o Felipe mandou uma mensagem para mim. Felipe, ele toca violão aqui, é professor de violão aqui na igreja. Se você quer aprender violão, sinaliza pra gente que o Felipe está aqui, toda quinta-feira dando aula de violão. E ele estava falando, pastor, eu quero agradecer pelo podcast da igreja. Porque eu ouço podcast de manhã, de tarde, de noite, eu ouço todo dia, isso tem me abençoado, tem me fortalecido. E como eu queria que a igreja entendesse a importância que tem as mensagens que nós temos gravadas aqui. Porque a gente ouve hoje, mas amanhã a gente já esquece uma parte. Aí na terça-feira a gente já esqueceu mais outra parte. E quando a gente tem contato com essa palavra diariamente, a gente não esquece.
Então a gente incentiva muito vocês a entrarem no podcast da igreja, a ouvirem e ouvirem de novo. E eu falei, poxa, você alegrou o meu coração, Felipe, com essa notícia. Porque dá tanto trabalho editar as palavras, colocar lá no nosso YouTube. E às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas não estão ouvindo. Ou será que está alcançando como a gente gostaria que alcançasse? E ele falou o quanto ele tem sido alcançado ouvindo o podcast em casa. Quanto ele tem sido fortalecido. Isso é muito importante, gente. Manter o contato com a palavra, ouvir a palavra. Sabe, isso vai ajudar a gente a não pensar nas coisas aqui desse mundo, mas a pensar nas coisas do alto, né, Cris? Cris está ali movimentando a cabeça. Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa ser alimentado diariamente por essa palavra. E a gente prega o evangelho da graça e da fé. Nós pregamos aquilo que está na nova aliança. É o nosso posicionamento hoje. Nós estamos na nova aliança e nós somos fortalecidos por essa palavra. Mantenha o contato com essa palavra todos os dias. Tenho certeza que você não vai ter tempo de pensar nas coisas aqui da terra. Você vai manter os seus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus ao seu respeito. E vai ser lembrado todos os dias de quem você é nele, de quem Deus é, do que ele fez, do que ele faz. Você vai ser fortalecido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então mantenha durante a semana. Nós temos só um culto, 2 cultos aqui na igreja, domingo, manhã e noite. Durante a semana a gente não costuma ter culto aqui. Então nós precisamos ter essa prática de ter contato com a palavra todos os dias. E o podcast é uma ótima ferramenta para você manter esse contato. Então pense em tudo o que Jesus fez, em tudo o que ele é. Isso vai te ajudar a manter os seus pensamentos alinhados com aquilo que Deus tem para você. E você vai conseguir descansar nessa verdade. Amém? Jesus é tudo o que a gente precisa. E Jesus, ele também é a palavra. Então pense em Jesus e pense a palavra. Tenha acesso constante à palavra, porque assim você está indo a Jesus. Quando você vai a Jesus, você vai à palavra. Quando você está indo à palavra, você está indo a Jesus. Jesus é a palavra, é uma coisa só. Então tenha pensamentos a respeito de Jesus, porque nele você vai ter paz. O Deus da paz vai estar com você em todo o tempo. Mantenha os seus pensamentos alinhados com ele. Jesus e a palavra é uma coisa só. Permaneçam firmes na palavra e vocês vão chegar no descanso que é Jesus. Domingo passado a gente aprendeu isso, que o descanso é uma pessoa e o seu nome é Jesus. E quando a gente vai à palavra, nós estamos indo a Jesus, nós estamos indo ao descanso. Amém? Então tenha o contato com a palavra. Jesus é a palavra em carne e osso. E a palavra é Jesus em papel e tinta. Quando você vai até a palavra, você está indo a Jesus. Não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Amém, queridos? Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Hebreus 12, 2-3 diz assim. Olha que lindo esse texto. Eu quero ler ele na Nova Almeida atualizada e também na mensagem. Olha que texto maravilhoso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus suportou aquela cruz para que hoje a gente não se canse e nem desanime. Ele conquistou tudo, ele fez tudo o que precisava ser feito e se assentou ao lado de Deus, numa posição de descanso, para que hoje eu e você
não precisássemos viver no cansaço e nem no desânimo. Olha que interessante essa mensagem em Hebreus 12, 2, 3, na versão da Mensagem. Na Bíblia Mensagem, diz assim: mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez. Ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Jesus estava focado nisso, no fim jubiloso com Deus. Ele não perdeu esse alvo. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Ele venceu tudo mesmo. Agora, ele está num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da história de Jesus, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Gente, que coisa linda esse texto. Porque quando a gente lembra tudo que Jesus fez, tudo que ele conquistou, tudo que ele herdou, isso me dá uma injeção de ânimo para não desanimar, porque já está tudo pronto. Já foi tudo feito, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso me esforçar para fazer nada, porque Jesus já se esforçou. Ele já venceu todas as coisas, e venceu mesmo. Então eu não preciso mais ficar me esforçando para um lado e para o outro, querendo fazer aquilo que Jesus já fez por mim. Eu só preciso descansar na obra dele. Só preciso descansar. Isso é uma injeção de ânimo. Se você está cansado, se você está desanimado, se você não aguenta mais as tribulações do dia a dia, comece a pensar naquilo que Jesus já fez por você. Isso vai te dar uma injeção de ânimo. E aquela fala, uma injeção de adrenalina na alma. Porque quem costuma ficar para baixo é a alma, né, gente? O espírito está sempre lá em cima. Mas a alma, vou te dizer uma coisa. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, ela quer fazer o quê? Ó céus, ó dia, oh meu Deus do céu, não aguento mais. Isso é a alma. E o Espírito está falando, minha filha, pensa em Jesus. Lembra de Jesus, lembra do que ele fez. Ele já conquistou tudo para você, descansa nele. Não precisa se esforçar, não precisa ficar agitado, descansa em Jesus. Amém? Olhem para Jesus, mantenham os seus olhos nele, ele já venceu. Pensem nele. Isso é um antídoto para o cansaço e o desânimo. Pensar em Jesus é um antídoto para o cansaço e o desânimo. Nossa tendência na agitação do dia a dia é ficar desanimado, é ficar na cama, é não querer levantar, é não querer fazer nada. Descansa no Senhor, confia nele, olha para o que ele fez por você. Amém? Hebreus 4, 3, a parte A do versículo diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você crê? Você pode falar para a pessoa do seu lado, você crê? Entra no descanso. O nosso descanso está em crer firmemente na obra completa, perfeita e consumada de Jesus. Essa é a revelação que precisamos ter e depositar fé. Amém? Se você crê, você entra no descanso. Joseph Prince falava assim, ou você se preocupa ou você descansa. As duas coisas juntas não dá para fazer. Porque se você está preocupado, você não está descansando. Então, ou você se preocupa ou você descansa. O que a gente prefere, gente? Entrar no descanso. Porque é pela fé. A fé é a porta de entrada para o descanso. Nós vivemos pela fé. Amém? A fé é a porta de entrada para o descanso. É uma posição,
é um lugar de descanso no amor de Deus. Quando eu estou sobre essa palavra, firmada no amor de Deus, eu descanso pela fé em Jesus. E aí eu queria chamar aqui a ajuda de duas pessoas. Pode ser dois homens que vão ter que trazer a cadeira. Então, vou chamar David com uma cadeira e o Marcelo com outra cadeira. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um do lado do outro. Aqui é Jesus, Marcelo vai representar Jesus. E David vai representar o David mesmo, tá bom? Senta aí, David. Então, a Bíblia falou, nós lemos aqui, que Jesus, depois que cumpriu todas as coisas, ele está sentado ao lado de Deus Pai, ok? E a Bíblia também fala que nós estamos assentados com ele, ok? Estamos assentados com Deus. E sentado e assentado é um lugar de descanso, certo? Eles estão aqui descansando. Jesus e o David. Assentados, descansando. Mas aí acontece uma situação difícil, um problema, um vendaval, um temporal. E aí o David levanta e fica agitado. Vai para lá e para cá, David. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu. E aquele exame que eu recebi com aquele diagnóstico? E agora? Como é que faz? Mais rápido, David. Para lá e para cá. Isso, agitado, David. Ele está agitado. Aí ele vem na igreja e ouve a palavra. Aí ele senta de novo. Deus está falando para eu descansar. Deixa eu descansar aqui. Aí na terça-feira, o David recebe uma ligação do banco. David, você está devendo uma conta que você esqueceu de pagar. Meu Deus do céu. Aí o David fica agitado de novo. Já esqueceu da palavra do descanso. Ele está para lá e para cá. E essa conta? E agora? Meu Deus do céu. Aí ele não tem contato com a palavra, ele não ouve o podcast. Aí ele só vem na igreja no domingo. A semana toda assim, ó, para lá e para cá. Aí, ó. Aí ele vem domingo na igreja, aí ele senta de novo. Deus está falando que ele já fez tudo por mim. Então vou descansar nele. Vou confiar nele. Só que dessa vez o David recebeu revelação disso. Caiu no coração dele. Cara, Deus cuida de mim. Eu posso descansar no Senhor. Ele está cuidando de mim. E Jesus estava ali o tempo todo olhando o David a semana toda de um lado para o outro. Meu Deus, meu filho. Descansa, meu filho. Deixa eu trabalhar por você. Fica quieto, meu filho. Deixa eu descansar. Mas David não deixa Deus trabalhar. David fica para lá e para cá. Aí hoje, David falou, eu vou descansar. Aí Jesus levanta. E quando Jesus levanta, não tem como. Ele soluciona todas as questões, todos os problemas, levanta, ajuda David, fortalece David, traz revelação ao coração do David, e David vai iniciar uma semana realmente assentado com Jesus. Senta de novo aí, Jesus. Assentado com Jesus, numa posição de descanso. Amém? É isso que a gente precisa viver todos os dias. Quando você pensar em levantar, você olha para o lado, Jesus está sentado, eu estou com ele. Então eu vou descansar. Eu vou ficar aqui sentado porque Jesus está do meu lado. Jesus está comigo. Ele vai cuidar, ele vai fazer alguma coisa. Alguma coisa boa vai acontecer porque Jesus está comigo. Amém? Obrigada, gente. Olha aí, ó. Jesus levou até as duas cadeiras, porque David está descansando. É isso, gente. É isso que a gente precisa viver. Amém, gente? É isso. Essa é a nossa vida com Deus. É uma vida prática no dia a dia. Lembrando que Ele nos colocou no lugar de descanso. Ele é o próprio descanso e a gente pode ficar com Ele nesse lugar. Amém? E aí eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. É bem interessante esse texto e a gente vai já para o final, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos:
vamos passar para outra margem. O que Jesus disse? Vamos passar para outra margem. Guarda isso aí. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam de um lado contra o outro, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Ou seja, teve uma tempestade no meio da viagem, muitas ondas, o barco já estava ficando cheio de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, no meio da tempestade. Água entrando no barco e Jesus dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que vocês não têm fé? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, que nós precisamos manter os nossos pensamentos alinhados com Ele e lembrando de tudo que Ele já fez por nós. Jesus disse lá no início do texto: vamos para o outro lado, vamos atravessar. E quando Jesus diz, eu acredito. Amém? Se Ele falou que vai estar comigo no barco e que vai atravessar a tempestade ou o mar, eu acredito. Ele disse, eu acredito. Jesus estava descansando sobre um travesseiro. Isso é uma posição de descanso. Ele não estava deitado no braço, deitado sem nada atrás. Ele não estava recostado numa cadeira. Ele estava deitado, descansando sobre um travesseiro. Dormindo mesmo. Uma posição de descanso. A tempestade, ela pode vir no meio da caminhada, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. A Bíblia diz isso. Então a tempestade pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. Mas eu tenho uma promessa. Jesus disse que eu vou chegar até o outro lado. Eu tenho Jesus ao meu lado, que é o meu descanso. Eu tenho Ele ao meu lado. Ele é o meu descanso. Então, em meio às tempestades, em meio às aflições, eu fico com o que a palavra diz. E a palavra diz que eu vou chegar do outro lado. A palavra diz que eu posso descansar nele, sobre um travesseiro, descansando mesmo, sem ficar agitado. Então, não se desespere como os discípulos. O medo, a falta de fé, tira a gente do descanso. Eu não falei que a porta do descanso é a fé? A fé é a porta para a gente descansar. Não saia dessa posição de fé. Isso tudo que passa, que acontece, isso tira a gente, tenta tirar a gente do descanso, isso tira a gente do descanso. Mas confie e descanse na palavra de Jesus. Vamos chegar a outra margem. Então talvez algumas coisas, algumas situações possam estar acontecendo na sua vida. Talvez um diagnóstico médico ruim. Talvez um problema financeiro, a família que não está legal, o trabalho que não está bem, a situação financeira, você não está vivendo a prosperidade que Deus tem para você. As coisas não estão indo bem. Não se perca nessa situação. Não se perca nessa circunstância que você está vendo aqui embaixo. Olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para o descanso. Confie naquilo que Ele te disse. E Ele disse através da palavra que você é curado. Então, se o exame, se o médico falou o contrário, você vai fazer o tratamento, mas você crê no que a palavra diz, que você é curado. Se você está por um momento difícil,
conta bancária é ruim, a situação não está bem, o sistema econômico do mundo está indo de mal a pior. Eu não sou desse mundo, eu vivo pela palavra, e eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. É o que a palavra diz. Eu vou descansar nessa palavra. Talvez a sua família esteja passando por um momento difícil, os filhos contra os pais contra os filhos, o casamento não vai bem, as coisas estão difíceis. Você tem uma palavra, uma promessa de Deus sobre a sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou desanimar, eu não vou retroceder nessa palavra, porque a palavra é a verdade, e se ela diz, eu acredito. É um momento, e eu descanso no Senhor. Logo, logo, as coisas vão estar em paz e alinhadas. É assim que a gente deve viver. É assim que a gente deve crer. Pela palavra, a gente vive pela fé. Descansa o seu coração no Senhor. Descansa, não tem nada que você possa fazer para mudar as coisas aqui. O único que pode mudar todas as coisas é Jesus. Ele é o nosso descanso. Descanse nele. Confie, Ele vai fazer a tempestade parar. Amém? E Ele também te dá autoridade para você fazer isso pela fé, declarando e confessando a palavra. Jesus se levantou e exerceu autoridade, parou a tempestade. A fé é prática e se expressa com palavras e ações. Então, ao invés de você declarar o contrário, e se alinhar com o que o mundo diz, com o que a circunstância difícil está dizendo, você faz o que? A sua fé se expressar em palavras e ações, e alinhar a sua fala e as suas ações àquilo que Deus já disse. Então eu confesso e eu declaro o que a palavra de Deus diz, e não o que eu estou ouvindo aqui neste lugar. Não o que eu estou ouvindo das pessoas, mas o que a palavra diz sobre mim. E aí eu quero terminar com esse versículo que diz em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a Jesus, venham ao descanso, se assente com Ele no lugar de descanso, e Ele vai te aliviar. Não fique cansado, não fique sobrecarregado. Venham ao lugar do descanso que é Jesus, e você vai ser aliviado. Deus vai trazer descanso para você, paz que excede todo entendimento, alegria. Ele vai fazer acontecer na sua vida, amém? Se levante com autoridade, com palavras e confissões de fé daquilo que Deus diz sobre você. Alinhe os seus pensamentos ao que Jesus já fez. E você não vai ser, você já é mais do que vencedor em Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia!